Olá, pessoal do Adaptar para Vencer e Inclusão aqui no YouTube. Se inscrevam para poderem ter mais informações. Nós hoje vamos falar sobre o conhecimento e autodescoberta. Eu sou Ana Cláudia Lopes e trago para vocês algo atualizado dentro do meu estudo. Para os futuros educadores, princípios epistemológicos da aprendizagem. Abordagem de ensino. O que é isso? Aprendizagem e aprendizado significativo. Avaliação da aprendizagem. Processo educacional. Funções, funcionalidades, usos estratégicos e participativos. Planejamento, ensino, aula, projetos. Qualidade da educação. Avaliação escolar. Melhorar a qualidade de ensino, é isso que queremos. Habilidades essenciais para uma jornada, uma trajetória e uma construção epistemológica, construtivista e socioconstrutivista. E aí nós vamos ter o processo de ensino-aprendizagem. Compreender a natureza da aprendizagem humana. Isso nós vamos trabalhar a gama de comportamentos que eu vou passar para vocês, as questões que eu fiz com meu filho, que vem trabalhando a questão comportamental, que é o ABA, análise comportamental, porque a gente está observando como ele se comporta na rua, como ele foca, como ele faz as atividades e como ele recebe isso, né? Dentro do desenvolvimento dele. Princípios, principais teorias. Desenvolvimento pessoal, social e cultural. No caso, como a gente vai armazenar essas ideias, os comportamentos com iniciativas próprias, onde ele consegue fazer sozinho. Muitas crianças você dá um bloco lógico, mas elas não conseguem fazer sozinhas. Elas precisam do estímulo para que possam fazer a funcionalidade. E mesmo aqueles que têm estímulo, eles não conseguem. Então a gente precisa reforçar, intensificar mais os estímulos. A capacidade maior e mais complexa de discriminar sequências ordenadas de estímulos e solucionar problemas abstratos. É onde a gente vai perceber se ele consegue, dentro do contexto, resolver situações. Tirar uma camisa, colocar uma calça, muitos conseguem, mas outros não conseguem. Atividades da vida diária passam a ser também desafios. E eu coloquei os conhecimentos desenvolvidos pelos indivíduos humanos permitem que a sua comunidade e até mesmo outras possam obter benefícios para si e para gerações futuras. Eu sou Ana Cláudia Lopes, sou formada em letras, mas adoro escrever e também trago muitas coisas interessantes dentro do ABA que eu fiz da Academia do Autismo, dentro de toda a construção com outros profissionais, e a gente vai redescobrindo e reinventando de geração após geração, não é isso? A adaptação ao ambiente seria muito mais restrita e desafiadora. Por quê? Nós vamos falar de influências externas. O ambiente é muito importante para que esse indivíduo, né, ele possa desenvolver. E aí nós temos, no caso, o ABA, que eu coloquei, motivacional, com o processo de ensino-aprendizagem. A aquisição do conhecimento, diversidade de conceitos, 3 concepções teóricas, teorias, análises, aspectos internos, interativa, né? Sujeito com ambiente. A gente está o tempo todo observando o sujeito com o ambiente. Então, ser protagonista é você fazer com que essa criança compreenda a sua própria história e quem é ela. Nós vamos trabalhar uma parte que se chama parte sensorial, que são as conclusões, ou seja, no caso, eu anotei, né? Chegar a conclusões amplas, ter uma certa, digamos assim, uma conclusão dentro da sua dedução, sua intuição, né? Perguntas e respostas. É a criança realmente, por exemplo, quando você faz uma imitação, muitas pessoas aprendem dentro de um contexto observando, não é isso? Se você vê alguém fazendo uma comida, você vai observar aquilo e vai aprender. Mas muitas das vezes a gente precisa também estimular para que esse aluno possa aprender, né? O aluno busca suas respostas através das suas, os alunos buscam suas perguntas através das suas respostas.
E aí nós temos o Piaget e o Vygotsky, que trazem em 1896 e 1934 esse sentido, né, de interacionismo, que é o indivíduo e o ambiente. Para Piaget, o construtivismo, né, o meio, né, no caso da intenção do indivíduo com o meio, né, nós trazemos aí o Vygotsky com a interação social dos indivíduos, observando, no caso, o desenvolvimento dentro desse processo, não só comportamental, mas cultural também. Nós temos as ciências naturais, o behaviorismo, nós temos as experiências sensoriais no ambiente, e tem o Pavlov, né, quando apresentava os alimentos aos cães. Eu achei essa parte muito interessante, porque isso aqui eu aprendi no normal, né, com a Odete, essa parte aqui. E ela falava muito das questões da psicologia, né, dentro da nossa didática. Quando apresentava o alimento aos cães, eles salivavam. Então foi feita uma experiência, né, com a campainha. Então o estímulo, ele muitas vezes sem, né, o alimento, o cão ele não salivava, sem saliva. Quando se apresentava o alimento, ele salivava. Então a gente observa o que é reflexo aprendido e salivação condicionada. E também a gente aprende as situações que ocorrem e os reflexos que podem ocorrer dentro daquele contexto. Então ele tocava a campainha quando colocava para ele a questão do alimento, né? É uma forma de condicionar apresentar na realidade esse processo, né? Da gente observar o condicionamento, o que é respondente e o que é operante, tá? Bom, no caso o Skinner, ele traz um condicionamento operante, ou seja, um comportamento respondendo, né, a um estímulo. Então você faz o estímulo, no caso, né, é um reforço também, mas você faz um estímulo e você tem ali, de forma, digamos assim, natural, esse estímulo correspondido. E muitas das vezes a gente tem também o reforço, né, que vai ajudar, na maioria das vezes é importante o reforço positivo, que vai ajudar nessa intensificar esse comportamento. Então, a adição de estímulo resultando em aumento de frequência do comportamento. O reforço negativo já é caracterizado pela retirada de um estímulo, por exemplo, aversivo, né? Uma punição, nós temos a punição também positiva e a punição negativa. E aí nós temos, dentro desse contexto, desse patamar, o que poderia ser respondente, o que poderia ser, por exemplo, operante, né? E que gera consequência no ambiente, tá? Então a gente tem aí o conceito, dentro dessa realidade, um conceito que vai ajudar de forma, no caso, sensorial, né, esse processo de informação. Sistema, eu coloquei aqui, muito importante, essa teoria de aprendizagem significativa. É você buscar novos conhecimentos e você estar sempre buscando novos significados, ou seja, integração integrando os significados, porque aí a gente vai facilitar, no caso, as experiências, né? Relacionado a crianças e adultos. Então é muito importante o reforço. Então, por hoje eu vou terminar aqui, né, dentro desse comportamento, dessa modelação, né, desses acúmulos que a gente chama de dados, processos respondentes, reflexos, estímulos incondicionais, processos comportamentais. E é importante a gente entender que precisamos sempre entender também a relação desse indivíduo com o meio e com o social que ele faz parte.
né? Porque aí nós vamos formar, como disse Freud, a estrutura de personalidade do indivíduo, para estabelecer o quê? Os primeiros anos de vida, aonde ele coloca, né, o desenvolvimento desde a infância. Então, a gente tem aí as falas que são muito importantes para todo esse contexto de aprendizagem. Princípios de aprendizagem para que possamos emergir na diversidade comportamental. Curtem, compartilhem e façam parte aqui do Adaptar para Vencer. Então, a gente precisa observar o meio ambiente e o indivíduo para que a gente possa ver o que realmente ele conseguiu alcançar. Curtem, compartilhem e comentem, se vocês gostarem. É de uma forma simples a fala, mas uma forma atualizada.